Oi, oi! Sejam bem-vindos ao Infodrink. Aqui a gente fala sobre moda, música, composição, um pouco de entretenimento. Eu sou a Jade Serpa, modelo e comunicadora do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o like e segue a gente nas redes sociais. Com isso, eu quero apresentar minha convidada de hoje, com muita honra, King Sainz. Oi, oi! Que Que honra! honra! Que Muito bom. prazer. Cara, eu tô há um tempão, pensando como te convidar, porque eu estava com medo de você recusar. E assim, eu dei de cara contigo na rua e falei: "É agora, preciso convidar ela agora e não vou dar escolha pra ela". Falei: "Por favor, vem comigo". Mas que honra que você tá aqui com a gente, tô muito feliz de você estar aqui. Quero muito falar sobre a sua trajetória, sobre a sua música, sobre as suas composições. Primeiro eu quero começar a falar como começou a sua carreira, de onde que veio, da onde você se descobriu cantora, compositora. Uh! Bem, primeiramente, muito obrigada pelo Ai, que convite. bom! Ainda bem que a gente se encontrou na pista. Aham. Tá vendo, galera? Sai de casa, pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma circulada, as oportunidades aparecendo aí quando você sai de casa. Uhum, exatamente. Como começou? O começo da minha carreira, a minha relação com a arte, ela começa de berço, assim. Minha Uhum, família é toda envolvida com arte de alguma maneira, não necessariamente trabalhando enquanto ofício, mas tendo a arte como algo importante ali, né? A gente uhum. estava até falando um pouquinho antes aqui no off sobre religião, e tem essa questão da religião que eu fui criada, que é a messiânica, e uma dessas colunas de salvação da messiânica é a arte. Então, tipo, minha família sempre levou a arte como algo, assim, A sua família é da Messiânica, não é da isso? messiânica. Como Cara, se isso é fosse algo, muito tipo, maneiro. divino, saca? Tipo, Acho isso então, muito legal. o artista é um canal da arte. Então, Eu essa vi muita relação, coisa em relação ao carnaval também, né, sim. da sua família. Minha família é toda do carnaval também, Ai, Grande que Rio. legal. Mas o berço vem do meu avô, que é portelense, compositor. É, Então, eu começo ali, sempre dentro de casa, com muitas músicas acontecendo, uma casa com 10 pessoas, todo mundo com gosto musical muito apurado. E isso influencia diretamente na minha arte até hoje. É... Nesse movimento todo que você teve, a partir do momento que você se descobriu cover da Nicki Minaj, que eu vi no seu Instagram, eu falei: "É uma coisa que eu quero muito conversar com ela". Eu acho que a gente vem de uma trajetória artística, por exemplo, há 10 anos atrás, né, há 5, 7 anos atrás, de a gente ter muito essa questão do cover, né, Uhum. na nossa história. Como é que surgiu essas ideias, assim? Você sempre foi fã da Nicki Minaj e se tornou? Como é que foi isso? Olha, na verdade, eu comecei bailarina. Então, Uhum. era bailarina, fazia parte de companhia de dança. Então, um grupo de meninas que faziam cover das Spice Girls Caramba. me convidaram para fazer Mel B. Uhum, Sendo que existia um mundo à parte, que era competições de covers. Mas não eram uhum. covers cantados, eram covers dublados. Então, a gente competia em grupo, competia em apresentação solo. E você não precisa aparecer fisicamente com a pessoa. É muito mais como você interpreta mesmo aquele artista, figurino, repertório, Uhum. show. Então, eu comecei ali como cover das Spice Girls. E aí, no meio desse processo, me chamaram pra fazer grupo de balé de outros grupos. Uhum. Então, eu fazia bailarina da cover da Beyoncé, várias Ah, você Beyoncés, fez com a Mayara Jackson, não Mayara foi? Ah, isso era Jackson. muito bom! Eu Era muito amava! bom! Era muito bom, eu Era muito bom. amava. Então, eu comecei ali. E aí, eu fiz Nicki Minaj, foi também no porque tinha a cover da Britney Spears, e aí Aham, teve tinha. aquela performance delas duas. E aí Uhum. foi quando eu fiz Nicki Minaj. Mas eu fazia muita gente, fazia Lil Kim. Eu gostava era de estar no palco, Gostava né? de estar no Então, palco. qualquer pessoa que me Gostava de chamasse, aparecer. é sim, por Mostrar sua favor, é pra aham, eu aparecer, eu quero imagino, eu estar. imagino, eu Então, eu imagino. comecei meio ali. Então, esse universo do cover, ele foi muito importante pra mim, até pra eu ter um, um me sentir pertencida nesse lugar Uhum. de performance, saca? Você escreveu assim, "Eu vivi o pop, eu faço pop no front e no backstage". Então eu sinto que o pop vem com você desde adolescente até hoje em dia para você ir formando a sua trajetória. Nesse meio tempo, eu acho que você, desde a sua adolescência até a vida adulta, demorou um tempinho para você se descobrir mulher, né, para você se descobrir linda, sabe, mesmo você já Obrigada. sendo porque você deu uma entrevista e você falou muito sobre quando você começou a frequentar o Dutão, né, em Madureira, e
o quanto você demorou pra você se sentir linda. E você precisou enxergar outras mulheres como você Sim. pra você se sentir grandiosa e a rainha e grande artista na qual você é. Nesse meio tempo, demorou bastante? Como é que foi essa trajetória? Por onde foi? Quais foram as pessoas na qual você se sentiu Representada de alguma representada de maneira. alguma maneira? Sim, o viaduto foi um lugar muito importante para eu me empoderar, Uhum. né, enquanto mulher negra, assim, porque por mais que minha família, ela é uma família negra, uma família matriarcal, são mulheres para todos os lados, mas a gente tem que entender que se a gente voltar no tempo, né, 15 anos atrás, esse discurso de mulher negra, ser uma mulher bonita, ver beleza no próprio cabelo, ver beleza Uhum. nos traços, tudo isso era muito distante, até quando a gente olha bem em perspectiva de mídia, né? Então, quando eu cheguei no viaduto de Madureira com a minha prima, que a minha prima me levava, Kirsty, Uhum. foi quando eu olhei pro lado e falei assim, nossa, existe milhões de possibilidades aqui. E então, você via mulheres com estilos completamente diferentes. Trança, entrelace, e cabelo natural, e cabelo raspado, e piercing, e roupa. Então, ali eu meio que fui construindo a minha identidade como ser humano. Acho até um pouco distante ali desse lugar mais artístico, mas como mulher mesmo. Uhum. E entender a minha beleza, entender minhas valências, né? Uhum. Entender os pontos em que eu falava assim, nossa, aqui eu arraso, olha esta bunda, garota. Quando você fala a palavra valência, é muito significativo. Porque valência é muito diferente de agressividade. Sim, E a mulher preta sempre esteve naquele local de agressividade. sim. Então, se ela usasse um nhão, era agressivo. Se ela usasse um cabelão, era agressivo. E quando eu ia pro Dutão, também tinha essa visão. Tipo assim, caraca, que é isso? Olha essas bonas! Caraca, o que tá acontecendo aqui? Porque, de Sim. fato, você não via nem na televisão. Então, assim, na televisão era sempre mulheres tentando ser minimalistas Uhum. pra se encaixar naqueles ambientes. E eu acredito que foram muito importantes, Sim. né, pra ascensão da mulher preta. Nessa trajetória de você se descobrindo, as suas composições, desde o início, quando você começou a compor, até hoje em dia, passou por uma fase de amadurecimento, Sem dúvida. né? Sem dúvidas, eu dúvida. imagino. Você compôs grandes músicas e uma delas foi pro álbum da Isa. Uhum. E eu quero muito falar sobre esse álbum, porque eu imagino o quão significativo deve ter sido pra você. Sem Verdade. dúvida. Eu acho que a Isa é uma das artistas contemporâneas que mais representam essa força e docilidade da mulher negra, né? Eu acho que ela consegue imprimir o meio do caminho de tudo isso e a existência disso, saca? A vulnerabilidade de uma mulher negra, mas ao mesmo tempo o quanto ela ocupa esses espaços todos e sem perder a essência de quem ela é, de onde ela veio, sem render pra isso, saca? Uhum. Então, quando eu tive a oportunidade de estar no estúdio com Isa, de ter recebido o convite de compor, foi um projeto de compositoras muito pequeno, assim, éramos 4 pessoas compondo no geral, assim. E bem intenso, porque era um projeto, um álbum, né? Não era um single, era um projeto completo, então era bem complexo. E como ser agente pra filtrar, não filtrar, mas condensar mesmo a Sim. magnitude de que é a Isa. Mas Sabe, num como é que álbum. foi? Ela trancou vocês num cativeiro, assim, pra compor? O cativeiro da Isa. Um cativeiro. Foi Não assim, te trancou foi. no cativeiro? Ou foi muito de boa? Não, Conta foi aí. super de boa, galera. Não teve cativeiro, tinha água, tinha comida. Brincadeira. São quantas são? 6 ou 7 composições no álbum? São 11. Caraca! São 11 composições isso? nesse álbum. Mas a gente se encontrava periodicamente ali, tipo, 3 sessões seguidas. Aí dava uma pausa, mas 3 sessões seguidas, assim. E ela é muito organizada, assim. Então ela tinha tudo certinho das coisas que ela gostaria de falar, assim. Como dividir esse álbum. Então, também é muito bom quando o artista sabe o que quer. Porque ele já traz insumos pra gente começar a pensar no que pode ser dito ali. E também a gente tem que pensar muito no que sai da boca do artista, né? Porque quando você é compositor, não é sobre necessariamente o que você falaria. Então, você tem que ser muito ouvinte antes de escrever. Você tem que ouvir muito o que o artista quer. Então, quando o artista sabe o que quer, já traz os insumos do que quer falar, assim, muito mais fluido fazer. E ali, naquela sessão, era uma sessão quase de irmãs, assim. Porque Imagino. tinha a Lari, que a gente já fez várias coisas juntas. Tinha a Jane, tinha a Carolzinha. Então, assim, nós 3 já tínhamos trabalhado muito outras vezes. E a Isa, eu tinha tava trabalhando pela primeira vez, mas
eu já me sentia parte. Afinal Ah, de eu contas, imagino. acompanho a vida dela, Com acompanho a carreira dela desde sempre. Então, pra mim, ela era minha prima já. Você já sabia que desde o início já teria uma música com ela no álbum ou isso rolou com o tempo? Como é Não que foi isso? sabia. Não A sabia? gente Mas fez a bem. música e passou um tempo, assim, e Uhum. aí do nada eu recebo uma ligação, eis que é Isa, me convidando Pra estar no pra estar álbum. no álbum. E eu Caraca, que achei irado. isso absurdo, assim, porque realmente é, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, né? Primeiro de tudo. Imagino. Porque ela é uma Porra, artista gigantesca. Eu acho que você ela. também. Então, acho que talvez ela enxergou a grandiosidade. Sim, Então, sim, mas eu achei muito interessante, achou muito fofo, generosa. achei generoso Ai, que da bom. parte dela. A gente que trabalha, a gente que é compositora, a gente sabe que não é um Uhum, movimento muito normal, saca? A uhum. pessoa olhar pra dentro de quem tá produzindo, realmente ter essa sensibilidade. Então, foi o maior presente da. Um dos maiores presentes que a música pôde me dar foi esse feat, assim. E minha vida mudou muito desde então. Esse Então. álbum com a Isa te deu 2 indicações ao Grammy, não foi? Uhum. Conta pra gente qual foi a sensação de receber essa notícia. Porque eu imagino a loucura que deve ter sido. Foi. Eu e minha mãe pulamos muito. Ai, meu Deus! Foram quais músicas que foi indicada? A gente teve. Foi Fé nas Malucas. Penas Malucas. E teve melhor. Boa pergunta. Acho que foi melhor gravação do álbum, se eu não me Uhum. engano. Então foi melhor música, indicado música pop. Gente, eu não lembro Ah, mais, não tem desculpa. problema. Mas eu acho que teve. Eu acho que foi o Imagina. álbum, Uhum. melhor captação do álbum. E Fé nas Malucas, que foi indicada no música pop. Ai, Então surreal, imagino. foi lindo, assim, poder. Essa trajetória de composição que você teve com outras mulheres junto, te trouxe uma mulher mais madura, eu acredito. Te deu uma nova trajetória de cursar, tipo, por exemplo, hoje em dia você imagina que você deve compor de uma forma talvez que você não tinha antes? Com as meninas que a gente escreveu, eu já trabalhava com elas antes, mas realmente não é muito normal ter muitas mulheres na sessão. Geralmente são Uhum, muitos homens e uma ou duas mulheres. Então, é muito bom poder trabalhar com mulheres, saca? Porque, uhum. infelizmente, a gente lida com ego. O tempo Artista inteiro. é ego o tempo Uhum, o tempo inteiro. inteiro. Só que aí você ainda tem que lidar com os bofe, Uhum. que aí você tem que é um ego ali muito a mais. Então, realmente foi muito mais tranquilo poder produzir ali, muito mais tranquilo poder colocar suas ideias, poder errar. Porque também é Uhum. importante na criação a gente dar ideias e dar errado em algum momento, mas dar certo logo depois. Porque é isso, a composição ela não é o dito pelo não dito. Ele é Sim. literalmente a gente caminhando e construindo isso junto. Então, quando tá entre mulheres. Realmente é uma troca, uma conversa. Uhum. Não tem ninguém tipo, ai, mas eu acho que isso aqui. Ah, imagino, Nossa, você imagino. ter que lidar com isso é muito. E acho que tem Aham, uma coisa também que é a sensibilidade das palavras. sim. Porque eu acho que quando eu componho com homens, e maioria homens, falta algumas sensibilidades de coisas que eu fico assim, meu amor, acho que isso aqui não é muito legal de colocar. Só que você não pode falar, não é muito legal de colocar. Sem falar, então, vamos por esse caminho. O que você acha dessa proposta? Então tem que ter mais tato na hora de trocar. Então, quando você trabalha com mulheres, em maioria. O tato nesse lugar ele não é necessário. Assim, a gente sempre Uhum. respeita o trabalho do outro, a composição do outro, mas não precisa ter esse tato pra encostar no macho e ele ficar boladinho e não te chamar na próxima sessão, saca? Entendi. A composição, ela chegou na sua vida primeiro do que cantar no palco? Não, cantar chegou primeiro. Cantar chegou É, primeiro? depois dos covers, eu lancei uma música que chamava Sei Sei. Uhum. Era uma música em inglês, eu escrevi as músicas em inglês, eu escrevi 2 músicas em inglês, mas eu não tinha noção do ofício do compositor. Eu só queria fazer uma coisa autoral, uma música minha, pra poder Entendi. apresentar nos rolês. E aí, antigamente, tinha muito especial, né? Especial Beyoncé, especial Britney Spears, especial Rihanna. Então, eu fazia shows nesses especiais. Eu Nesses pegava o especiais. repertório delas. É, tipo, aqui no Rio, pelo menos, tinha muita festa, né? Tinha Especial muito, Beyoncé, muito. especial Eu fazia Rihanna, tinha todas, muito. fazia Aham. todas nas espaço acústica, Le Boy. Eu Aham. fazia em todas, circulava todas as boates, assim, fazendo os especiais. Então começa aí a minha relação em cantar. A composição, enquanto ofício, para outras pessoas, ela vem em 2019. Que o Diego Timbó, que é um grande compositor, preparador vocal, o Diego é gigante. Ele olhou pra minha cara, segurou minha mãozinha. E falou, E falou vem assim, aqui já comigo. pensou, se você escrever para outras pessoas, você faz isso Aham. bem? E aí ele segurou minha mão, me levou para as primeiras sessões. Que inclusive a primeira foi pra MC Rebeca, que era uma trilha de Uhum. série.
E depois foi com a Jane, que depois a gente virou super amiga. E da Luísa, logo em terceiro, assim. Então, foi escalonando. Então, eu não cheguei lá sozinha. É um caminho bem fechado mesmo. E eu muito grata por ter alguém que segurou na minha mão e me levou lá. Eu entendo, eu entendi na sua trajetória, do que eu te conheço, do que você vem falando aqui com a gente, que muitas pessoas te estenderam a mão, talvez por você ter um olhar tão bonito. Você tem um olhar lindo. E foi isso que eu me encantei com você no palco. A primeira vez que eu te vi no palco, você tava, tipo, magnífica. E você tem um olhar diferente, você tem uma fala diferente. Eu fiquei completamente apaixonada por você. E desde então, você vem falando muito sobre fazer parte do lado B do pop. Sim. Eu acho isso genial. E eu queria muito entender, vindo de você, o que é o lado B do pop? O lado B do pop, do próprio. O lado O lado B do próprio. do próprio. O lado B do pop, ele, pra mim, ele é muito movimento meio de contracultura. Entendi. Eu acho que, ultimamente, né, nessas últimas temporadas, a gente tem um movimento muito conservador de tudo. E isso escoa 100% na música. A gente acaba produzindo muitas coisas com pouca personalidade. Até pela cultura do cancelamento, com medo de ser cancelado, com medo de falar alguma coisa que toca na ferida. Sim. E eu acho que tudo bem, cada artista sabe a trajetória e o que quer fazer. Mas eu acho que isso não é uma característica minha, nunca foi. Eu não cheguei até aqui e faço o que eu faço me escondendo de algo ou com medo de qualquer hipotético cancelamento. Então, eu acho que o lado B do pop é isso, assim. É você realmente... E é um pop periférico, é um pop de favela, é um pop negro, é um pop LGBT, saca? Não é um... É isso, é um movimento contra a cultura, na minha cabeça, sabe? Na minha cabeça é um movimento contra a cultura. Não, super dá pra perceber. Então, eu me identifico... Eu me enxergo nesse lugar. E não sou só eu que faço esse movimento. Tem muitos outros artistas fazendo esse movimento também. Eu acho que é muito contra a cultura do conservadorismo. Exato. Assim, a gente vem, de fato, tendo uma cultura muito conservadora do politicamente correto. Exato. Mesmo E que nem é tão correto, assim. Não, porque o que acontece? A gente vem de um Brasil, atualmente, que as pessoas estão, de fato, sendo mais políticas. E todo mundo, de fato, vem querendo entender um pouco mais sobre política. E junto com isso, ninguém quer estar errado. Sim. Ninguém quer se indispor. Ninguém quer chegar para uma pessoa ter um medo de um cancelamento, ou medo de uma porta fechada, Sim. ou coisa do tipo. Isso as pessoas perdem a autenticidade. Exatamente. E você tem uma autenticidade absurda. Acho que desde o seu primeiro EP chamado Travessia, isso foi lindo demais, cara. Conta um pouco da trajetória desse EP, assim. O Travessia, ele nasceu no meio da pandemia. Nessa época eu tava... costurando máscara. Eu tava muito sem grana. Tava na casa dos meus tios, assim. Eu trabalhava com turismo. Porque a música, ela começa a realmente render algo pra mim pós-pandemia, financeiramente. Porque é isso, música é muito investimento. Você investe muito da sua vida. Não vai voltar grana com facilidade muito rápido. Pode até parecer. A gente coloca ali na internet que é pra... fake until you make it, como diz a Rihanna, sabe? Sim, exatamente. Mas a realidade dos fatos não é. Então... A gente colocou o projeto na Lei Aldir Blanc. O que é Lei Aldir Blanc? Lei Aldir Blanc foi uma lei de incentivo à cultura que ele foi criada especificamente para a pandemia, para os artistas durante a pandemia. Porque é isso, o artista que vive de show, o artista que vive... Enfim, o artista, coitado. Tá lá, tristinho, pandemia, sem dinheiro, sem nada. Então, eu fui contemplada pela Lei Aldir Blanc. Foi um movimento, tipo, de grupo mesmo. Teve outros artistas outras também pessoas, entrando. outras pessoas tentando ali. A gente conseguiu, inclusive, tivemos uma excelente pontuação, tanto na entrega, tanto, enfim, na apresentação do projeto. Então, Travessia, ele nasce, mais uma vez, contra a cultura. Ele nasce pelo, tipo... Meu Deus, eu preciso respirar. E eu acho que a pandemia, naquele momento, foi o momento em que eu olhei e falei assim... Cara, o mundo tá acabando. Eu tô... costurando máscara. E ainda assim, eu quero fazer música. Eu devo ser doida. Devo ser maluca. E aí, nesse momento, acho que foi o momento que eu olhei e falei... Cara, eu não consigo viver sem isso. Não tem como. Porque, literalmente, o mundo está acabando. E eu ainda estou decidindo fazer isso. Então, Travessia, ele é literalmente a imagem do tipo... O mundo tá acabando e eu ainda estou fazendo isso. Eu vou morrer fazendo isso. Se eu tiver que morrer, vai até o último segundo. Então, a gente teve toda uma organização. Inclusive, o projeto, ele demandava aí, óbvio que a gente ia fazer isso. Tipo, toda uma organização de uma equipe mais enxuta. Todo mundo testado. Então, a gente tem que pensar em tudo isso na hora de criar.
Então a gente gravou o clipe todos no mesmo dia, numa mesma locação, a mesma equipe. E, enfim, pra mim foi o meu trabalho de guerrilha. Todos são de guerrilha, mas eu acho que esse eu me orgulho muito Ai, da equipe, imagino. me orgulho muito das pessoas envolvidas, assim, os compositores, produtores, direção de arte, direção executiva, assim, são pessoas que são meus amigos até hoje. Ai, que bom. Você falou muito sobre… enquanto o mundo estava acabando, você ainda estava fazendo música. Exato. Cara, isso é muito real, porque a arte é muito ciumenta. Eu sempre falo, quando eu converso sobre arte com os meus amigos, eu falo assim, você pode ter um trabalho paralelo, mas a arte que você tá fazendo, ela precisa ser pelo menos 90%. Sim. Porque enquanto o seu… Falando sobre cérebro mesmo, enquanto o seu cérebro, ele tá ali metade num caminho, metade no outro, há uma outra metade tampando várias portas e vários buracos, entendeu? Tipo, e Exato. não rola. Então, às vezes, você precisa acreditar, às vezes, abaixar o seu nível de renda, de vida, pra você conquistar alguns objetivos. Exato. E eu falo por mim mesma, assim, pra eu estar aqui hoje, eu tive que abaixar muita coisa da minha vida pra falar assim, não, eu tenho um objetivo de vida, né? Um sentido de carreira, não dá pra fazer sem um propósito. E eu acho que é muito isso. A arte, ela te busca muito, mas ela também é meio Possessiva. possessiva. É É tóxica. tóxica. Extremamente tóxica. E você pegar a manha do dinheiro na arte demora, é difícil, entendeu? Até porque quem tá ganhando dinheiro não vai querer dividir. Então, tipo, ninguém vai te falar, olha, vem por aqui e faz Exatamente. isso. Não vai. Então, nesse tempo inteiro que você vem buscando sua arte, que você vem buscando sua maestria, a primeira vez que você foi indicada ao Grammy foi com Cachorrinhas com a Luísa Sonza, não foi isso? Foi Anaconda e VIP, na real. Anaconda, não foi Cachorrinhas, não? Foi Jurava que Anaconda era e VIP. Cachorrinhas. Cachorrinhas é Elana Dara, Rodari. Não, e meus o pior- amigos também, amo O vocês. pior que tá aqui anotado, juro por muito. Deus. Aqui, composição de cachorrinhas. Nossa, minha equipe tá sabendo 10 de Não, 10. tá de boa. A galera que fez Cachorrinha também é incrível. Merece isso, Anaconda. todos os créditos disso. Foi Anaconda e VIP, foram as duas músicas internacionais do álbum, né? Aham. A gente foi indicado com o álbum, Doce 22, como o melhor álbum pop em Aham. língua portuguesa. Ai, maneiro. Então, foi a primeira indicação. Foi muito inesperado da minha parte, assim. Até porque foi a terceira sessão que eu fiz na minha vida. Foi a sessão desse projeto. Sessão de composição, né? Tipo, um grupo e tal, pra criar esse projeto. E acho que teve, sei lá, mais de 100 músicas. Não que eu estava envolvida, mas pra selecionar dentro desse projeto. A Luísa, na época, movimentou realmente o mercado da música. Então, muitas pessoas estavam mandando música. Tiveram várias sessões de composição. Acho que eu estava, outras que eu não estava. Então, meio que eu tava vivendo, assim, tipo… Eu tô vivendo pela experiência, eu tô vivendo pelos contatos. Eu quero estar aqui, eu quero aprender. Tinha pessoas que já estavam fazendo isso há muito tempo. Então, tipo, como é que eu entendo isso? Então, quando me contaram, né? Quando eu recebi lá a liberação bonitinha de que as músicas tinham entrado, eu já tava muito feliz, assim. Porque de todo esse repertório eu consegui colocar 2, eu já tinha ficado muito feliz. Pô, então, quando veio a imagina. indicação, foi outro… A sua versão nível. de Anaconda, a sua versão de Anaconda, que no caso seria a demo, ela é um pouco diferente da versão que foi pro disco, né? Sim. A demo é sempre Quer cantar um diferente. pouquinho pra gente? Ai, quem disse que eu lembro? Foi 2019, eu acho, que a gente fez. Tinha uma versão, eu lembro que você estava no palco, tipo, foi bem 10 de 10, assim, tipo, ali eu… caraca! Caramba! E era, tipo, você tava toda de preto, era você e umas 2 dançarinas. Acho que era mais do mal, assim. Era mais do mal. Mais sombrio. Exatamente. Eu acho que você até falou isso no palco. Você falou assim, a minha versão é mais sombria, Era mais dark, mais rock and roll Cara, na minha cabeça. muito 10 de 10. Na assim. cabeça, acho que na cabeça da gente que criou. Porque a composição ali, o processo de compor… Ele fica… A gente cria a matéria-prima. Depois que ele sai da nossa mão, fala que o compositor, ele é corno. Ele é o último a saber sempre. Então, depois que ele sai da nossa mão, ele volta pra mão do artista. Faz toda uma ele vai trajetória. pra outros produtores. Nesse caso, tiveram feats. Então, mudou completamente. Eu só fui ouvir junto com todo mundo como é que ficou a música. Então, tem músicas que ficam idênticas. Exatamente como saiu do estúdio. Mas… Tem músicas que mexe bastante. Então, VIP e Anaconda foram músicas que foram super mexidas pra poder ter essa estética que ela ficou no final. Quando você escreveu VIP, você tava se sentindo uma grande gostosa? Porque, olha, a música é, tipo, bem sensual, né? Olha, eu não… Deveria ter alguém no grupo que tava se sentindo uma grande gostosa. Não sei se era eu exatamente, mas eu tava de cabelo curtinho. Sabe quando você muda o cabelo? Eu tinha acabado de mudar o cabelo. Então, eu acho que tinha uma energia ali de… Ai, mudanças, novos ares. Então, acho que tem, com certeza. Você tem…
Cara, você tem muita composição. Muita composição. E são composições, tipo assim, uma listagem gigantesca de… Caraca, e eu me perdia. Lançados são mais de 100 músicas Mais de 100 lançadas. músicas, né? Há pouco tempo você lançou com alguma coisa com Jorge Versilo, não foi? Foi. Barulho Caraca, das ondas. Eu amo linda essa música. demais a música. Falando isso, de todas as músicas na qual você compôs, quais são as suas favoritas? Nossa, é de temporada. Mas eu acho que essa última temporada, com certeza, é Barulho das Ondas. Eu amo muito. Ai, imagino. Tá É Querendo linda. Dengo, que é a Paula Lima, que Uhum. canta. É um samba rock incrível. Ai, eu amo samba rock. É maravilhoso Uhum. aquela música. Eu amo muito. Assim, eu acho que essas são as duas que eu tô mais com hiperfoco. Hiperfoco ali, orgulhosa. de ter- Orgulhosa. Ela, meus bebês, vocês nasceram. E Aham. além de ser, tipo, um mercado do qual eu não trabalhava ainda. Tipo, Uhum. artistas da MPB, trilha sonora de filme. Porque essas músicas, elas são músicas de trilha sonora de um filme que vai lançar. Ah, não Chama sabia. Velho Fusca. Caraca. Então, assim, a gente escreveu as músicas pensando nos cortes do filme. Então, também é uma modalidade diferente, que também é nova pra mim, de compor. Então, acho que essas músicas desse projeto são meus bebês, por enquanto, assim. Falando em trilha sonora, você fez parte da trilha sonora de uma novela. Não foi? Eu tenho aqui anotado, mas eu não lembro de cabeça. Eu não tô achando aqui, mas conta um pouquinho pra mim aqui dessa trilha. Eu já tive 4 músicas em novela. Uma foi na novela Poliana, que era um feat. Chamava Vaza Daqui a música. A menina, enfim, foi uma colaboração. E aí a gente tem Like You, que foi a primeira música que eu lancei na minha vida, também entrou na novela, que chamava Rock Story. Quem é Você, que é com a Jean Santoro, também entrou na Rock Story. E a última foi Família é Tudo. Família é Tudo. Família é Isso aí. Tudo. Uhum. E essa eu sou intérprete, essa eu não sou compositora. Isso. E teve mais uma, que é Chamar de Deli, que é interpretada pela Alexia, que tava na novela… Acho que a última novela das 7, eu acho. Então, assim… Você demorou muito 5 tempo músicas. pra se sentir mais confiante em ser intérprete das suas próprias músicas? Ou sempre foi muito natural pra você? Porque há alguns artistas que são tipo assim, ai não, eu só componho e tal. Isso pra você sempre foi muito natural ou demorou? Eu levei mais tempo pra ter segurança de fazer coisas para outras pessoas cantarem do que coisas pra eu cantar. Porque quando eu comecei escrevendo pra mim mesma. Então era uma coisa bem desprendida, assim, fazer o que eu queria. Não tinha nada, gravadora, nada, não tinha ninguém esperando alguma coisa especificamente. Sim. Uhum. Mas eu acho que pra eu entender ali que outra pessoa vai cantar e que tem que acertar no que a pessoa quer, independente de ser alinhado ou não com o que você ouviria, com o que você cantava. Eu acho que isso me levou um pouquinho mais de tempo. Mas também muito não, porque a gente correria, não tem tempo Imagina pra não ter que ficar refletir. refletindo, Tem que refletir pensando. correndo, refletir exatamente. no meio do caminho. Mas tipo, no meio do caminho, às vezes bate uma insegurança de falar assim, caraca, às vezes não sou capaz. Entendeu? E isso é muito perigoso. O tempo inteiro eu tempo acho inteiro, que eu né? não vou ser capaz. O tempo inteiro eu falo, nossa, essa altura do campeonato eu tenho síndrome de impostora. Tipo, Eu imagino, no meio do caminho eu falo, isso aqui eu não vou conseguir fazer. E eu saio mal, e eu choro. E aí depois, quando eu vejo, a música entrou e deu tudo certo. Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Mas isso… Eu sempre boto na minha cabeça, tipo, não, isso é só a minha parte do outro cérebro querendo me sabotar. E não é uma verdade absoluta. Então, Exato. tipo, é de verdade se olhar no espelho e falar, tipo, Falar, não. meu amor, olha para você, Entendeu? quem você é, de onde você veio, Exatamente. se manca. manca, amor. Por Entendeu? favor, Exatamente. uma hora dessa querendo meter essa pra mim? Entendeu? Não, jamais. Cara, Essa mas é é a lindo King demais. Saints falando com a Cíntia Ribeiro. Porque quando a Cíntia Ribeiro entra, começa a achar que vai dar tudo errado. Mas a King Saints olha e fala, é o quê, garoto? Você tá louca? Aí fica eu aqui… Eu chorando pro Gabriel, tipo, pelo amor de Deus, Gabriel, não, isso não. Minha Desesperada. mãe e meu namorado, gente, coitados. Amo vocês. Cara, tem uma música e um clipe que eu sou apaixonada, que eu tava até comentando contigo, que é com o Isra. Que, cara, olha, você tá muito linda nesse clipe. Tá surreal, tá lindo demais esse clipe. Como é que foi? Me fala um pouco dos bastidores, as paradas como aconteceram. Isra é meu irmãozinho. Essa música é um feat com Isra e Afrocidade. A música é do Isra mesmo. A gente tava trabalhando, escrevendo o projeto do Isra. E aí, essa música, ela nasce. Inclusive, tem uma história interessante, porque a gente tava sentado na sessão, pensando… de que a gente vai falar? De que a gente vai falar?
E aí tinha o mano que ele era o… A sessão que você fala, tipo assim, vocês se Sessão de encontraram. composição. Ah, entendi. A gente literalmente se É o encontra no cativeiro. estúdio, é o cativeiro da Cia. Aham. A gente se encontra no estúdio e só sai de lá enquanto sai música. E aí, a gente tava, enfim, tentando pensar para onde a gente ia, qual caminho a gente ia pegar. A gente sabia que queria uma música solar, uma música Uhum. praiana, né? Apesar de ter sido gravado em São Paulo. Mas aí abafa. O clipe… Não, tá tudo bem. Mas A imaginação vai longe, É mais importante é o que entendeu? o diretor fez parecer que tava calor naquele Aham. dia, mas tava frio, inclusive. Exatamente. Mas a gente tava ali pensando, e aí o menino que era fotógrafo tava fazendo ali o off dos bastidores. Aí ele virou e tava contando assim, muito baixinho pra alguém, falando: ai, porque eu fui pra Bahia, e aí a minha ex-namorada terminou comigo lá. E, pô, a gente tinha super feito várias ideias, a gente ia curtir, era carnaval. E aí eu olhei pra ele e falei assim, ele nem tava falando comigo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá, amigo, e aí, o que você fez? Você curtiu o carnaval, você foi embora? Ele, ué, ela terminou comigo, eu fui curtir o carnaval. Eu falei, genial, vamos falar sobre isso. E aí a gente Exatamente. foi e escreveu a música da história da vida dele. E misturou com algumas coisas que o Ija já tinha passado também. Então a música meio que nasce numa conversa de ouvido, de fofoca, basicamente. Entendi. Você faz muita captação, assim, de histórias de outras pessoas? O tempo inteiro. Nem tudo que eu escrevo é sobre mim, não. Maioria, mas muita coisa não é sobre mim. Ah, eu imagino, muita né? coisa Porque também é sobre muito… Amiga, mais de coisas 100 e que eu poucas ouvi. composições na pista, tu deve ter vivido muito, não é possível. Pô, peraí também. Peraí. Eu sou o Matusalém. Entendeu? Não fica em casa, não. Não é, essa menina Que não isso? dorme, Não não tem dorme? uma música de ninar, Não, não nesse tem também nada. não, cara, tá doida. Mas música- é o tempo inteiro ouvindo a galera, assim, ouvindo as coisas, vendo. Acho que o visual também é Era muito isso que eu ia te importante. perguntar. A música pra você é visual, no sentido de você enxerga cor na música, você Sim. enxerga… Isso é muito legal. A gente até zoou no estúdio. Eu quero um pouco mais de azul nessa música. Aham. O que é azul? É uma Exato. vibe azul, galera. Vamos achar essa vibe azul. Vamos achar essa vibe laranja. Eu quero sol nessa música. Cara, quando eu fiz programei, né, na minha cabeça tudo o que ia rolar no estúdio e tal, pra mim era muito assim também. Tipo, não, precisa ser azul, isso aqui tá faltando azul, isso aqui tem que ser solar, isso aqui tem que ser dessa forma. Então, Sim. na minha cabeça fazendo super sentido, todo mundo… Você tá doido? Isso não funciona, não, O você tá produtor, maluca? o diretor, assim, tá bom, Entendeu? amor. Manda um Pinterest, por Exato. favor. Não, exatamente, entendeu? Não, e eu ficava, tipo assim, na Pantone, assim, é essa cor aqui, ó, é esse azul aqui, é esse rosa aqui, entendeu? Pra tentar tirar do lúdico. Sim. É muito difícil, por exemplo, a gente não só enquanto artista, mas quanto empreendedor também, a gente tentar conseguir tirar do lúdico da nossa cabeça e expressar isso. Pra você, eu acho que talvez seja mais fácil, porque você é compositora, então tudo que você escreve sai da sua cabeça, entendeu? Mas sempre foi assim ou não? Não necessariamente, eu acho que tem muito essa coisa de também ter os insumos da vida. Eu falo muito que a minha parte como compositora, a maioria das vezes, no trabalho das pessoas, é a vivência da rua. Uhum. Eu tô sempre na rua. Eu amo estar na rua. Eu amo estar no bar. Nas eu amo trincheiras, estar aí você nas falava das trincheiras. É nas trincheiras que eu circulo. Aham. Porque é isso, a gente tem que saber o que tá acontecendo, qual a música que tá tocando ali, o que as pessoas estão curtindo ali, porque o underground, ele alimenta o mainstream. Isso é O verdade. tempo inteiro. Antes de chegar no mainstream, já tá acontecendo o underground. O Há underground já muito cansou. tempo. Ele já Aham. falou, mano, já nem quero, mas a gente já tá fazendo outra coisa. Exato. Então, se você não tá atento com o que tá acontecendo na base do que é o mainstream hoje, você vai fazer tudo que tá no top 50 do aplicativo de música, saca? Então, é meio que… Tudo bem, vamos, mas eu acho que não é por isso que as pessoas me funciona, chamam. sim. Aham. Eu acho que a parte que eu colaboro mesmo na vida das pessoas, na composição das pessoas, é justamente trazendo o underground, a vida, a vivência a do que tá acontecendo realidade, agora. é a cervejinha Aham. quente na Lapa, Uhum. é ir para o Rolê do Duque de Caxias, é ir para, sei lá, Santa Cecília, não sei aonde, em São Paulo. Então, é realmente sair do apartamento, sair do quadrado. E a pandemia trouxe muito isso. As pessoas realmente não saem muito. Até hoje, é muito doido isso. As pessoas realmente estão sentadas ali, esperando que o algoritmo entregue algo para elas. O que também é importante, a gente estar alinhado com o que está acontecendo Com nas o redes algoritmo, sociais. aham. Mas eu acho que a gente não pode substituir isso pela vida real. A vida real são as pessoas reais. De que adianta você ter não sei quantos seguidores, engajamento lá nas alturas, se você for marcar o show e ninguém vai. Uhum. Se você vai marcar um encontro, ninguém aparece. Então, tipo, quem são essas pessoas?
você tá falando mesmo com essas pessoas? Ou Uhum. você está só, tipo, preocupado com o que circula? Então, tá na rua, pra mim, é muito importante. Como ser humano e como criadora mesmo. Acho que dá pra ver muito pelas suas composições. E, dando um spoilerzinho, eu acredito muito que você vai lançar é um EP ou um álbum É novo? um álbum. É É um uma álbum. mixtape, É uma na mixtape. O que é mixtape? verdade. Explica pra gente. Mixtape é coisa de maluco. A gente junta um monte de música com um monte de feat, Uhum. coisas doidas que a gente fez aí no processo e lança. Uhum. Então, assim, a gente se organizou, tinha várias colaborações, pessoas que eu admiro muito, e possibilidades de colaboração, pessoas que eu já tinha encontrado assim no rolê. Falei, cara, bora fazer uma música. Bora, mas nunca marcava de fazer. Então, assim surgiu Músicas para Marolar. Assim surgiu Músicas para Marolar. Quais E aí suas tem uma vivências? galera com as vivências. E é Aham. justamente isso, a ideia é isso. Eu falo, mano, esse álbum parece uma conversa de bar. Mas não um barzinho. Uhum. Bar louco. Bar louco. Bar louco. Não, que mas você um vai bar louco com pessoas inteligentes. com pessoas maravilhosas. Aham, Porque uma coisa exatamente. não elimina a outra. Jamais. Então, tipo, a ideia é essa mesmo. A gente tá frito, Uhum. mas com consciência. Com consciência, Mas nem aham. tanto também, que eu acho que isso é mais frito mesmo. Não, super entendo. Acho que quando a gente começa a fritar o cérebro, principalmente com todo mundo ali fritando junto, Uhum. a gente entende que vai sair dali e vai sair do lúdico, vai pro Sim. papel. Entendeu? Acho que o Músicas pra Marolar pode ser um pouco disso. Com De certeza. todo mundo ali fritando a mesma ideia e sabendo que ocorre acontecendo ali da mesma forma, que precisa viver pra tirar da cabeça pra pôr no papel. E a gente tem Entendeu? colaborações muito inusitadas. A gente tem Tuyo com Bichart, a gente tem MC Taia, a gente tem Dailins, a gente tem Papatinho, Mulu, Nina do Porte. Que isso? Então, é realmente uma colaboração bem inusitada ali, os Uhum. projetos. E eu acho que talvez essas pessoas não necessariamente todas estariam dentro do mesmo projeto. Eu acho que essa é também um pouco da energia dos Músicas para Marolar, assim. Pessoas que definitivamente deveriam estar colaborando juntas, Ai, mas não imagino. necessariamente estavam colaborando, saca? Então, acho que essa é a ideia, assim, de Músicas para Marolar. Juntar todos os meus amigos, pessoas que eu amo, para fazer músicas para Marolar. Você falou muito sobre as trincheiras na qual você faz música. Eu acho isso genial. Você tem uma visão, não sei, mas uma visão política sobre pessoas que sempre buscam o underground preto mesmo, Uhum. sempre para lucro? Ou de fato você acredita que às vezes para fazer girar isso às vezes precisa acontecer, mas não acontece de uma forma saudável? Eu não acho que precisa acontecer do jeito que acontece. Eu acho que as pessoas sempre precisam estar, assim, atentas ao underground. Mas o que me incomoda muito é o fato das pessoas terem os olhos, mas não terem as pessoas. Entendi. Porque do que adianta? Você vai lá e pesquisa e você volta pro mesmo produtor Playboy, você volta para as mesmas pessoas que não têm nenhuma vivência e faz uma questão, uma música plástica que parece uma caricatura do que realmente Do que realmente é. Então, assim, realmente, vamos olhar para o underground o tempo inteiro. O underground é a escola, mas tem que trazer essas pessoas de lá. Valorizar. Para essas pessoas lucrarem também. Exatamente. Porque a gente sabe que o underground no Brasil não é difícil gerar dinheiro. E no fim das contas, a gente vive num mundo capitalista. A gente precisa fazer dinheiro, precisa Exato. pagar as contas, precisa Exato. sobreviver. Então, quando a gente olha para, eu acho que o mercado ainda olha pro underground de maneira muito predatória. Tipo, eu vou lá, vou pegar o que eu quero e vou embora. Não devolve nunca nada. Nunca devolve. Não Nunca devolve devolve. grana, não devolve Aham. visibilidade, não devolve feats. Porque são várias maneiras de você alimentar esse espaço. Por exemplo, como a Isa fez. Eu sou uma estrela do underground. Ela pegou e me colocou no álbum dela, que é um álbum global. Porque tem Global. artistas Sim, internacionais, aham. saca? A Isa é global. A é Isa muito é global. grande. aham. Então, assim, isso é uma sensibilidade do underground. É você olhar e pensar, putz, beleza, eu estou olhando pra isso. E ela é uma pessoa que vem da periferia, da zona norte do Rio de Janeiro. Ela é de Olaria, né? Ela é de Olaria, saca? Então, tipo, primeiro que é uma pessoa que viveu isso de alguma maneira. E segundo, que tem uma sensibilidade absurda em relação a isso. As pessoas que produzem, as pessoas que trabalham com ela. Então, isso é algo que me incomoda muito. Você vê artistas extremamente elitizados, por exemplo, fazendo funk. Aí, quando você olha tanto pro front, tanto pro backstage, não tem ninguém
que realmente vive a vivência do funk, Uhum. isso pra mim é assustador e é triste. É triste. E é maquiavélico até, pra ser sincera, assim, porque Uhum. essas pessoas sabem que música dá dinheiro. Essas pessoas Sabem. sabem como fazer isso dar dinheiro. E elas escolhem não incluir essas pessoas. Uhum. Então, isso é muito triste, assim. Então, É acho que tem muito que olhar, mas não pode ficar olhando com um olhar de escravidão em 2025, galera. Não exatamente, tem como. exatamente. Exploração, E eu não tem acho, tipo como. assim, provavelmente quem vai estar assistindo a gente são pessoas do nosso vínculo e são pessoas pretas. A gente, de fato, vou ser bem sincero, o ChatGPT tá aí Uhum. para ensinar. E a não deixar essas pessoas passarem a perna na gente, não deixar essas pessoas virem se aproveitar do que a gente tem. Porque vai lucrar, porque lá fora é lindo a favela, todo mundo adora a Sim, favela, ama o funk, olha como é maravilhoso. E, de fato, a gente precisa entender como cobrar. A gente precisa conversar entre a gente sobre valores, sobre exato. quanto cobrar. Olha, eu cheguei, tal produtor conversou comigo e eu cobrei tanto. Quanto ele te ofereceu? Aham, As pessoas não podem ter medo de falar sobre dinheiro. sim. E isso é muito comum lá fora. Por exemplo, você vai ter um date com um cara, por exemplo, e o cara já fala, tipo, eu ganho tanto por ano. Entendeu? Isso é muito Muito comum. comum, tem que falar de Aqui dinheiro. não, aqui a gente tem muito medo de falar sobre dinheiro. E o que eu converso com os meus amigos, não só com os meus amigos, eu tenho uma assessoria onde a gente tem um núcleo de artistas juntos. E a Uhum. gente sempre fala: olha, vamos falar sobre valores. Quanto fulano cobra, quanto ciclano cobra, quais são os trabalhos, quanto eu vou oferecer para tal produtor. Então, isso precisa ser muito importante, porque a gente vem de fato de um Brasil em que foi muito usado e abusado, e a gente precisa falar sobre, criar formas para sair dessa peneira que nem todo mundo passa, Sim. E eu entendeu? acho que tem uma coisa que até hoje funciona, e é isso que a gente também precisa decolonizar na nossa cabeça, né? Uhum. E é difícil, porque é isso, são anos de Brasil desse jeito, mas a gente realmente precisa ter esse lugar da nossa cabeça, assim, do tipo. Cara, essa pessoa, ela não é a princesa Isabel, amor. Você tá me chamando é porque eu tenho algo pra te oferecer. Uhum. E você tem algo pra me oferecer. Então a gente vai trabalhar junto. Você não tá me fazendo favor, saca? Exato. E esse lugar ao sol, principalmente da pessoa periférica, da pessoa negra, porque é sempre assim, a elite, ela vai sempre pegar um totem que representa tudo aquilo, todo o imaginário caricata que ela tem daquele Uhum. ambiente e vai colocar aquela pessoa como a pessoa principal. Essa daqui é a mais, só ela faz isso, só essa Entendi. pessoa é capaz. E não é, Uhum. não é, a gente tem todas Não as é coisas mesmo. incríveis que a gente sabe fazer, a gente tem a Aham. nossa singularidade, mas Uhum. várias pessoas podem fazer o que eu faço, por exemplo. Várias pessoas podem fazer o que você faz, por exemplo. Uhum. Só que existe esse lugar de colocar essa pessoa como, tipo, ai, você é o ideal, você é o É, mais. E às vezes a pessoa cai nessa armadilha. E é. aí não, Eu tenho uma não teoria estende sobre a isso. mão pra trazer o outro, porque fica com Aham. medo de você ser a pessoa que vai ocupar o espaço imaginário. É. Porque essa pessoa, a qualquer momento, meu amor, ele vai olhar pra sua cara e te derrubar muito tranquilo. Vai achar outra pessoa parecidíssima com você muito tranquilo. E essas pessoas sabem disso. Então a gente também Uhum. precisa ter essa consciência. Porque senão aí vai ser sempre assim. Vai ter um ali e é isso. E Exato. esse um vai achar que Aham. faz parte disso, mas você não Exato. tem um L Porto, amor. Então você não faz parte disso. E são duas, da minha percepção, são duas faces sobre isso. A gente vem de vou falar bem pequena mesmo, de cariocas, Uhum, sabe? O Rio de Janeiro. uhum, A gente vem de uma realidade em que a gente não tem um plano futuro governamental na qual inclui a tecnologia como lá fora, por uhum. exemplo. Eu acredito que o nosso prefeito adora o Rio de Janeiro, ama o Rio de Janeiro, mas ele quer sempre que a gente, enquanto cidadão, esteja ali colocando ele como Superman, Sim, como super-herói. sim. Então ele, de fato, não tem uma trajetória para melhorar a sua trajetória, por exemplo, a nossa trajetória enquanto sociedade. Olha, vou reduzir em 20 minutos o tempo que você sai da sua casa pro trabalho. Não, ele vai reduzir de 50 para 40. Entendeu? E Porque você. agradece a Deus. Entendeu? Porque você ainda vai estar ali passando perrengue, mas vai estar agradecendo que é 10 minutos.
entendeu? Vai dar Então pra tomar aquele cafezinho antes de sair de casa. entendeu? Não dá pra passar, dá pra Exatamente. tomar, calma. Entendeu? Então, assim, a gente vem sempre dessa questão, tipo assim, é o que você falou, aquela branca salvadora que vai chegar ali, vai te puxar e ela vai ser, olha, a princesa Isabel. E não é disso. A gente, infelizmente, vem de uma cultura dessa e não é dessa forma. Outra coisa também da outra vertente é que a gente, enquanto sociedade, também acredita muito, vou falar sobre mim, como, por exemplo, a síndrome da travesti única. Se tem uma travesti ali, não pode ter duas. Se tem uma travesti na novela, não pode ter Não pode duas. ter duas. E não é dessa forma. Entendeu? Porque a gente pensava dessa forma quando só uma pessoa preta era protagonista numa novela e a outra protagonista e a outra atriz era uma empregada, ou coisa do tipo, uma funcionária ali do núcleo, entendeu? Então a gente precisa parar e pensar assim, ó, se tem uma travesti aqui, a gente precisa abrir a porta para outra travesti estar junto com a gente, entendeu? Mas a gente demora para as pessoas entenderem isso, entendeu? Porque existe um medo e uma instabilidade também Uhum. ali do trabalho. Teve a Zezé Mota, era pra mim uma das maiores referências no Brasil, como artista, Uhum. como visionária. Eu assisti ela no teatro e eu chorava horrores. Eu nunca tinha assistido ela no teatro, eu chorava horrores. O texto é babado, mas assim, ela em si, enquanto divindade, é absurdo. Então, Zezé Mota pegou. Quer dar uma pausa? Não, pode falar. Ah, pode? Fica à vontade. Zezé Mota, na época, ela foi uma das primeiras protagonistas negras, inclusive fez Chica da Silva. Uhum. Então a galera, tipo, caía em cima dela. Teve até um personagem que ela beijava, um homem branco. E aí a galera, tipo, no outro dia falando que, se eu fosse ele, tinha bebido cloro, sabe? Coisas absurdas. Uhum. Então, o que ela fez na época? Ela tem até uma entrevista que ela fala isso. Que ela fala que as pessoas, ela questionava, cadê as outras pessoas negras aqui? Uhum. E os diretores diziam, a gente não acha pessoas negras tão talentosas e bonitas quanto você. Uhum. E aí ela podia se preservar nisso, afinal de contas, já era um ambiente de instabilidade pra ela. Uhum. Mas na época, lá vai cota, ela fez como se fosse um currículo. E ela foi em todas as pessoas, todos os atores e atrizes negras que ela conhecia, ela mandava, a galera mandar foto e tudo que eles faziam. E fez, tipo, um livro com o nome de todo mundo. E entregou pros diretores. E falou, então, agora não tem mais problema. Agora você tem. Qual é o próximo problema? Uhum. Então, acho que é um pouco disso, assim. A gente precisa realmente se unir. Porque se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Não tem ninguém preocupado. Além de nós mesmos. Ninguém tá preocupado. Se a gente não tiver atento, se a gente não tiver nossas próprias preocupações e se unir, a ideia deles mesmo é segregar. É a gente achar que realmente achar que aquele ali é o único merecedor e o que tá merecendo. Achar que ele também é o único merecedor e é isso. E é isso. A gente vê por exemplo, os caras ficam ricos. O jogador de futebol, pagode, trappers. Primeira oportunidade, eles estão com uma mina branca cis. Isso é verdade. E é isso, a mais branca. A mais branca da paleta. A mais loura da paleta. A mais branca, a mais playboy da paleta. Então, assim, eu fico chocada. Não tem como isso é tão sistemático. Como as pessoas não estão buscando esse letramento pra entender isso. Cara, seu dinheiro, pra onde vai seu dinheiro? Pra onde vai seu dinheiro? E eu não tô questionando o amor, eu acredito super no amor, acredito super em tudo isso. Mas, sistematicamente, então a gente tem que olhar. A gente precisa olhar pra isso. Saca? Então, acho que tem muito desse universo ali pra se discutir. Não, eu imagino. E eu acho que você colocou muito desse universo a se descobrir no seu último álbum. Sim. Se Eu Fosse Uma Garota Branca. Nele mesmo. Cara, surreal, assim. Acho que a gente já meio que entendeu o que você quis colocar nesse álbum. O que você quis dizer? Mas contextualiza pra gente ter o corte. Se Eu Fosse Uma Garota Branca, ele é autobiográfico, mas não necessariamente todo autobiográfico. Ele também é sobre as pessoas que me circundam, minha família, que é matriarcal, de mulheres negras que trabalham muito, sempre trabalharam muito, sempre se dedicaram muito. Então, é também para bater de frente com esse lugar do tipo, trabalhe que você consegue, se esforce que vai entregar. Meu amor, eu vi as minhas tias acordando 6 da manhã, 5 da manhã, para trabalhar, voltando super tarde de casa, criança para criar. Então, de que trabalho a gente está falando especificamente? Então, qual é o olhar que essas pessoas têm para essas mulheres negras batalhadoras que são a base da sociedade que a gente vive? Então, Se Eu Fosse Uma Garota Branca, ele nasce dessa ebulição ali interna sobre
E realmente da minha trajetória, eu tenho certeza absoluta, eu finco, que se eu fosse branca, o cenário seria outro. Outro. Então, muitas coisas deixam de acontecer. E aí eu falo de capital, falo de financeiro mesmo, porque eu acho que o tapinha nas costas, ele sempre existe. Tipo, você é um máximo. Nossa, adorei o seu trabalho. Mas na hora do dinheiro, Uhum. eu não tô envolvida especificamente. Uhum. Eu tô envolvida para poder fazer coisas mais introspectivas, coisas que trazem um assunto mais pesado, das quais muitas dessas pessoas não têm nem repertório para falar sobre. Mas, quando é O pro financeiro você nunca dinheiro tá entrar, envolvida. dificilmente eu tô Uhum. envolvida. Eu realmente tenho que caçar ali da onde tirar dinheiro, dentro da Uhum. música especificamente, mas é muito mais árduo. E eu falo realmente em relação até às minhas colegas de trabalho, que eu as amo e que sendo mulher já é uma outra história também, mas obviamente sendo uma mulher negra, a história é outra, é ainda mais complexo. Uhum. E esse lugar também de ter que entender que eu, enquanto mulher negra, eu não sou um indivíduo. Eu sou um coletivo dentro daquele lugar. Então, tudo que eu faço ali, ela vai refletir na possibilidade de outras mulheres negras estarem ali ou não. Porque não tem conhecimento sobre o que é a pluralidade da mulher negra. Então, da mulher racializada, no geral. Porque a gente tem um padrão do que é uma mulher branca. Mas e a mulher racializada? A mulher periférica? Uhum. Então, esse álbum ele foi um pouco sobre isso. Ele tem... Eu quis usar o primeiro single com up-tempo, bem popzinho, bem Uhum. Lily Allen, bem Foi gentrificado mesmo. ali. Uhum. E bem didático. Não quis ser Uhum. tão complexa com as palavras, com as situações, porque eu queria desenhar mesmo. Tipo, putz, você não tá entendendo? Eu vou desenhar aqui pra você, Uhum. você entender direitinho qual é a complexidade. E isso não é se vitimizar em lugar nenhum. Isso é ter consciência de como a sociedade se movimenta e quem é você dentro dessa sociedade. E como a sociedade se comunica. E como a sociedade me enxerga. Uhum. Porque o que eu sou não é necessariamente como a sociedade me enxerga. Porque eu não sou ladra, mas quando eu entro na loja, alguém acha que eu vou roubar. Eu sei que eu não sou ladra, mas quem me vê, eu não sei. Mas não posso controlar como outra pessoa pensa. Mas essas pessoas têm um alinhamento de pensamento muito específico. Mas, ao mesmo tempo, ali, tem músicas que falam de amor, que falam de curtição, fala de sair. Eu acho que precisa desse espaço de respiro, porque a gente também não tá só o tempo inteiro brigando, batalhando. A gente também tem que ter o nosso tempo de lazer, a gente também tem que ter o nosso tempo de se relacionar de maneira positiva com o mundo, com a sociedade. Então, eu acho que se eu fosse uma garota branca, é um apanhadão disso, assim. O quanto o fato de eu estar lutando o tempo inteiro para ser quem eu sou não vai anular a minha docilidade. Não vai anular a minha possibilidade de me relacionar de maneira positiva com as pessoas brancas, negras, indígenas. Não vai, não vai. O que você acha sobre mim não é necessariamente o que eu sou. Eu sei quem eu sou. O Então, abacaxi veio aqui e falou exatamente isso. Falou assim: eu sei me comportar. Eu vou estar em um lugar e eu sei me comportar. eu sei entrar e sei Que sair. as pessoas acham que a gente vai chegar no lugar e vai fazer uma algazarra. Vai chegar, tipo assim, enquanto travesti, as pessoas acham que eu vou chegar no local, tipo, dando em cima dos homens de todo mundo. Entendeu? É uma loucura. Então, eu imagino o quanto deve ser gritante, assim. E nesse álbum você trouxe a Carol Conká, MC Sofia, que são mulheres que estão naturalmente vivendo a mesma coisa que você, né? E como é que foi, E assim? gerações diferentes também. Uhum. As duas, eu sou. Caraca, em gerações diferentes. Elas são realmente. duas gerações diferentes do rap ali. E eu sou completamente fascinada pelas duas, sou muito fã. E fico muito feliz delas terem topado, também se sentirem representadas e envolvidas nesse projeto. A MC Sofia é um amor de pessoa, uma baby girl. Muito talentosa, Muito muito. talentosa. E a mãe dela é um amor também. A MC Sofia é incrível, gente. Pelo amor de Deus, essa mulher vai ganhar mais ainda o mundo, muito mais, sinceramente. E Carol Conká, minha vida, a língua de chicote, mãe de todas! Lógico. Gostou, não gostou, chora. Uhum. E então, pra mim, foi um aprendizado incrível também, porque tá com elas, mulheres que estão em outro corres diferentes do meu, mas que a gente
encontra o tempo inteiro no meio do caminho, né? Com os mesmos impasses. Mas eu acho que as duas músicas, inclusive, representam muito esse lugar de curtição. Porque eu acho que as pessoas talvez esperavam que a gente fosse fazer… Rau, 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 rau. E a gente veio, tipo, Cinderela, canhota, Foi uma coisa, curtindo tipo a assim, presta atenção vida. aqui no que eu tô cantando. É, a gente tá aqui gastando… Gente, nós também Aham. curtimos a vida, tá? A gente não tá o tempo inteiro brigando, não. Saca? Então, foi muito prazeroso Ah, ter imagina. A elas. gente tá chegando no final e eu quero te fazer uma última pergunta. Miau, 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 miau. Nesse tempo de carreira que você tem, você reduziu provavelmente os erros, né, que você vem cometendo, que todo mundo comete ao Aham. longo de carreira. Qual conselho você daria para as pessoas que estão aí buscando a mesma trajetória que você? Não acredite no que as pessoas postam na internet. A gente reserva 1% da nossa vida pro que tá acontecendo ali. E eu acho que, por mais que seja alguém que pareça estar 24 horas ali online, ela não está. Então, ela Uhum. produz muito a realidade. Então, se você quer entrar nesse meio, entre com a sua verdade, com a sua realidade, com o seu ponto de partida. Entenda o seu ponto de partida. Não, você pode ter como inspiração pessoas, mas não acha que o seu ponto de partida é o mesmo. Às vezes aquela pessoa tem pais podendo financiar, às vezes aquela pessoa tem investimento por trás. E a gente não sabe relações mesmo que acontecem dentro do mercado, saca? Então trabalha com a sua realidade, trabalha com a sua verdade, não se sinta menos por algum reflexo de números ou engajamento, porque você ser uma pessoa de sucesso, ela não necessariamente está atrelada aos números. Os números, hoje em dia, é uma coisa muito atual, principalmente os números das redes sociais, os números da internet no geral. E tudo isso pode ser comprado tranquilamente, toda visualização, toda curtida pode ser muito tranquilo comprado. Então, não necessariamente aquilo que está ali é uma realidade. Então, olha para dentro. Olha para a sua realidade de fato. Esteja cercada de pessoas que acreditam no seu trabalho, porque você vai precisar, principalmente quando você começa sem vir de berço de ouro. Então, assim, tenha outro trabalho, sim, porque a arte, ela é ingrata, ela vai sugar muito de você, mas você não nasceu em berço de ouro. Se você não nasceu em berço de ouro, se liga nessa. Você não nasceu em berço de ouro, as coisas levam tempo pra virar, levam tempo pra virar dinheiro. Então, arranja outro trampo, se for necessário, o tempo necessário. Procure, talvez, um trabalho que não vai ter uma escala 6x1, por exemplo, que você consiga se ajustar um pouco mais para poder estar disponível para o que você realmente acredita. E, por mais que o sonho, às vezes, pareça algo inalcançável, você vai viver para quê, se não para algo que você acredita? Porque, no fim das contas, você vai ter que viver para alguma coisa, gente. De alguma maneira, a gente vai ter que viver. Então, viva e deposite sua energia naquilo que você acredita. Deixa quem quiser falar. Faça bem feito da maneira que você pode fazer. Ah, isso que eu posso fazer é o meu computadorzinho, o beatzinho do YouTube e um programa no microfone computador aleatório. Então, ou no faça. celular. Só esteja certificado de que você está fazendo o melhor que você possa fazer. E é isso. E não se dilubre com… Ai, porque a minha música não bateu X. Ah, porque não bateu Y. Já parou pra pensar quem é que tá ouvindo a sua música? Quem é… Aonde você tá chegando? Quem são essas pessoas? Como se impacta nessas pessoas? Às vezes é um show menor, às vezes são aqueles menos 1000 plays que tá lá, mas são pessoas fiéis que estão ali realmente entendendo o seu trabalho. Então, viva a vida real. Esteja com o pé fincado no chão e a cabeça nas nuvens. Eu levando esse conselho pra mim. Eu tô trazendo pra mim esse conselho. Mas, cara, que honra ter você aqui. Eu não imaginava que você fosse tão inteligente, que você fosse tão linda. Muito obrigada por você ter Obrigada a vindo. você. Muito Um brinde, obrigada. último brinde, gente. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Infodrink. Galera, se inscreva no canal, porque isso aqui é babado forte, realidade periférica. Isso aí, amor. Obrigada, obrigada por você ter vindo. Tô muito feliz, tá bom? Obrigada.